Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado, do tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor. E o texto de hoje se encontra lá na primeira carta de São João, no capítulo 5, versículos de 14 até o 21, que nos diz assim: Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer o pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. E isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito destes que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda e o maligno não pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro. No seu Filho Jesus Cristo, este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amados irmãos e irmãs, acho que a gente precisa esclarecer alguns pontos aqui muito importantes que são apresentados aqui nesta leitura, né? Especialmente nessa história sobre o pecado, que vai ser o ponto meu chave aqui. Muitos irmãos protestantes vêm dizer que na Bíblia não tem nada que fale que existem pecados mais graves do que os outros. Mas se você olhar bem aqui no texto, está falando de sim. Existe pecado que leva à morte e existe pecado que não leva à morte. E aí nós vamos dar uma pausa aqui para fazer uma catequese, né? A Igreja Católica chama de pecados veniais aqueles pecados que não são mortais e que, portanto, não levam à morte. Em que sentido? São os pecados que, em algum momento, né, não nos separa, né, dessa amizade com Deus e que, portanto, diante deles a gente pode continuar comungando e por aí vai, né? Esses pecados eles têm que ter algumas cláusulas aí bem específicas, como por exemplo, eu tenho que talvez ter cometido sem 100% de consciência, certo? Também vai se olhar o que aquele tipo de pecado ali também causou. Já o pecado mortal eu faço com extremamente vontade. Então eu tive vontade, eu sabia que eu estava pecando e eu mesmo quis fazer e muitas vezes também me acabei ferindo a vida de outra pessoa diante daquela situação. E aí o que é que o texto acaba falando, né? De que quando a gente vê alguém pecar, eu preciso rezar por essa pessoa, né? Ou seja, a gente não pode ficar alheio ao que acontece com a vida do nosso irmão. Não é porque não foi comigo que eu vou fazer igual Caim e Abel lá no Gênesis. Ah, por acaso eu sou guarda do meu irmão para ficar analisando o que ele está fazendo ou deixando de fazer? Mas, irmãos e irmãs, a palavra em momento algum, ela quer nos direcionar a esta realidade. Nós somos chamados a, de fato, né, adentrar nesta nova realidade com Deus e entender, nossa, se meu irmão está errando, eu preciso ir lá e ajudar. Se meu irmão está falhando, eu preciso ir lá e ajudar ele. Se meu irmão está pecando, eu não posso ficar alheio àquilo que ele está cometendo, àquilo que ele está passando, né? É isso que, de fato, a palavra de Deus acaba nos convidando nesse dia de hoje, tá bom? Amado irmão e irmã, olhando para esta realidade, pensemos um pouco. Será que eu tenho sido apático quando eu vejo um irmão meu se perdendo? Quando eu vejo um irmão meu em pecado? O que é que eu faço diante dessa realidade? A palavra nos convida a realmente sentir essa dor do irmão também dentro de mim, ao ponto que eu vá rezar para que ele saia dessa situação. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite aqui no canal para o Evangelho, também deste sábado. Até mais.